Olá, amigos do programa Castelo Forte. Estamos juntos mais uma vez para conversarmos, para refletirmos através da nossa entrevista, através também do nosso momento de meditação na Sagrada Escritura. Nós temos junto conosco no programa de hoje nossa convidada especial, Dona Herta Welzel, ela que é a presidente da comunidade evangélica de Lajeado, e ela quer conversar conosco. Nós queremos conversar, melhor dizendo, sobre um pouco da história dela, como chegou até essa função da presidência da comunidade evangélica, e também o que faz uma presidente de uma comunidade, de uma igreja, como trabalha a presidente, como toma decisões, enfim, vai ser muito interessante. Obrigado pela sua companhia. Dona Herta, muito obrigado por estar conosco aqui no programa Castelo Forte. Aliás, você é uma apoiadora desse programa. Obrigado por vir aqui conversar com a gente. Tudo bem? Uma boa noite para todos que nos assistem. Para mim é uma alegria poder estar aqui e também um prazer poder contar um pouco da história minha e também de como funciona a comunidade de Lajeado. Dona Herta, já é um fato histórico, podemos dizer, que a senhora é a primeira presidente mulher da comunidade evangélica de confissão luterana em Lajeado. Certamente é uma alegria não só para você, mas também para a nossa comunidade. Conte para nós um pouquinho da sua história. A senhora cresceu dentro da Igreja Evangélica de Confissão Luterana, como chegou até essa função? Eu acho que a gente não faz isso pela vontade própria. Deus é que está conosco. Como criança, eu gostava de ouvir histórias. E o pai tinha uma empregada e ela contou uma história para mim. Eu adorei. Eu sempre pedia para ela recontar a história. E depois eu descobri que tinha culto infantil em Marques de Souza, porque eu nasci em Marques de Souza, mas me criei em Picada Felipe Essig, porque eu sou Essig de casa. E eu atravessava o rio Forqueta de barco para ir assistir as histórias e os cantos do culto infantil quando criança. Meu pai também incentivava. E a partir dali também na educação primária, na época, eu gostava muito das histórias bíblicas. Depois eu fui estudar em São Leopoldo, na Escola Normal Evangélica, hoje Instituto de Educação Ivoti, e ali eu também sempre dei valor à Palavra de Deus, ao estudo da Bíblia. Nós tínhamos em sábados juventude, nós estudávamos textos bíblicos e também fazíamos jogos de recreação entre os internos. E depois, quando eu comecei a trabalhar, já havia sido destinada para trabalhar numa escola comunitária, porque Lutero sempre dizia, ao lado de uma igreja deve haver uma escola. E eu, destinada para Forqueta, Arroio do Meio, pelo pastor Lindner na época, tive que dar aula para 75 crianças inicialmente numa manhã. Depois eu, por conta própria, dividi a turma para de tarde, sem remuneração, mas eu via que as crianças não aproveitavam como deveriam aproveitar o estudo, porque além disso eles só falavam alemão, eu tinha que ensinar o português. E aí eu tive que dirigir o coral e tocar harmônio na época. Dava culto infantil e aulas de alemão. Então eu estava muito ocupada, mas isso tudo só me acrescentou. Depois continuei sempre trabalhando em comunidade. Estive em 3 de Maio, 5 anos, na escola, hoje CETREM, universidade. E quando voltamos para Lajeado, logo me engajei de novo no trabalho, com mais afinco. Tanto assim que eu assumi a liderança ou a coordenação do culto infantil. Nós tínhamos 5 turmas de culto infantil na época com o pastor Becker. Os pais iam para os encontros de casais e aprendiam, muitos deles nunca tinham ouvido falar de que era importante dar a educação infantil
ou o ensino religioso para as crianças, encaminhar as crianças. E por isso que os pais valorizavam trazendo as crianças para o culto infantil. Depois eu fiz a faculdade, já quando meus filhos, a Annelise, a última, tinha 5 anos, aí eu resolvi estudar. Mas o pastor Hasenack, é interessante lembrar também, se preocupou com as crianças das escolas estaduais. E aí ele me convidou para ser uma itinerante trabalhando com o ensino religioso. Isso na época era possível, porque na época não era ensino laico como é hoje, mas tínhamos ensino religioso católico e o evangélico. E eu atendia todas as crianças que não eram católicas, todas as outras denominações, nas escolas do Estado. Eu trabalhei no Érico Veríssimo, no Manuel Bandeira, ali em Olarias também. E depois, com a faculdade, eu tive que deixar isso um pouco de lado. Mas sempre participei como líder da comunidade. Eu não precisei ser chamada ou convidada. Eu sempre gostei do trabalho da comunidade. E é assim que no ano passado o pessoal começou a me incentivar também para que eu assumisse a presidência da comunidade. Primeiro relutei, porque a gente deixa de lado muitas coisas privadas que são de família, porque eu tenho 3 filhos fora, aí eu preciso viajar de vez em quando para visitá-los. Mas, por outro lado, eu também pensei que eu poderia ser útil para a comunidade, podendo ajudar. E aí, como me escolheram por unanimidade, cá estou eu. Interessante, ouvindo a senhora contar um pouco da sua história, a sua vida é bastante ligada à educação e também o investimento na vida de crianças, especialmente também na questão da educação cristã, em casa, na igreja, nas escolas. Podemos dizer que esse trabalho com as crianças hoje continua da mesma forma sendo tão importante e essencial. Algumas coisas talvez mudaram nesse sentido. Como a senhora vê hoje a questão da educação cristã com as crianças? Os desafios são diferentes hoje? Sim, hoje não se trabalha mais o ensino religioso nas escolas, né? Isso no meu tempo ainda, hoje eu sou aposentada como professora. No meu tempo isso já entrou como ensino laico. Nós temos que deixar de lado um pouco essa parte confessional e trabalhar mais os valores. Os valores devem ser trabalhados. Isso até me frustrou muito na época, porque nós evangélicos aqui, principalmente na região, que é uma região evangélica e católica, isso ficou um pouco de lado, né? E com isso eu vejo também que se hoje, eu acho que falta um pouco isso na sociedade. Se os pais tivessem um embasamento cristão maior, porque muitos pais, eu reconheço que trabalham fora e têm pouco tempo, mas se eles tivessem tido e pudessem passar isso para os seus filhos, não teríamos tantas violência, drogas e assim por diante, né? Porque a Bíblia é bem clara quando ela diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo que ela for grande, ela não se desviará desse ensino. E também na pedagogia se diz: educa a criança para não prender o adulto. Realmente é uma área de grande demanda da nossa atenção nos dias de hoje. O segundo aspecto, dona Herta, que me chama a atenção, depois nós vamos conversar um pouco sobre como é o trabalho da presidente de uma comunidade, como a comunidade aqui de Lajeado. Mas o que gostaria de comentar ainda, e pedir a sua opinião, é sobre a questão de ser uma pessoa que voluntariamente aceita uma tarefa, uma função, um serviço numa entidade, nesse caso aqui numa igreja. Muitas entidades, sociedades e outros grupos hoje em dia sentem a falta de pessoas dispostas a doarem do seu tempo voluntariamente.
Se fala que está ficando difícil em alguns lugares formar uma diretoria, uma liderança, porque muitos não querem dispor desse tempo. A senhora falou de que tem dedicado tempo da sua vida pessoal, familiar, para voluntariamente ajudar na comunidade. O que lhe motiva a doar o seu tempo e muita energia, muita atenção voluntariamente para uma comunidade, quem sabe deixar um pouco de lado algumas preferências pessoais, talvez um pouco de tempo que podia passear com a família?